Ezequiel, no capítulo 37, a partir do versículo 1. E hoje nós vamos estar falando sobre as consequências do andar no sobrenatural de Deus. Quais são as consequências de se viver e andar no sobrenatural de Deus? Diz-se a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Ele me perguntou: Filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: Profetize para esses ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetize ao Espírito. Profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: Assim diz o Senhor Deus: Venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé. Formaram um exército, um enorme exército. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto profetize e diga-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei as sepulturas de vocês, e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês, e os fizer sair delas, ó povo meu. Porém em vocês o meu Espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. Paizinho, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor traga cada mente, cada coração aqui cativo ao conhecimento de Cristo, que cada vida, ó Deus, esteja como uma boa terra, para receber a semente da Tua Palavra, e que essa palavra possa germinar, frutificar a 30, a 60 e a 100 por um, conforme Te apraz. Em nome de Jesus, repreendemos também toda ação, toda intervenção maligna contra este momento, para que a Tua Palavra, Senhor, não seja roubada a semente, mas que ela dê fruto para a vida eterna. Abençoa aqueles que aqui estão e aqueles que ainda ouvirão, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Nas duas mensagens anteriores, nós vimos que o povo de Israel recebeu o direito de entrar na terra prometida. Vocês se lembram de Moisés? Ele tirou o povo do Egito e Josué então os fez entrar e se estabelecer na terra. Porém o Senhor deu um aviso ao povo, que vocês agora têm a terra, que Ele havia prometido a Abraão, quando chamou Abraão lá em Gênesis. Mas o Senhor estabeleceu uma condição, que eles deveriam andar nas suas leis. E aí, se você quiser em casa ler depois Deuteronômio de 28 a 30, você vai ver as condições que Deus colocou para que o povo continuasse a usufruir e habitar na terra. No entanto, quando a gente lê a história bíblica, a gente vê que não foi isso que aconteceu. O povo de Israel não se manteve fiel à aliança, e por conta disso perdeu o direito de viver e habitar na terra prometida, a terra de Canaã, que o Senhor havia falado que daria aos descendentes de Abraão.
E em 722 a.C., o Império Babilônico invadiu o território de Israel, especificamente as tribos do Reino do Norte, as 10 tribos, e levou o povo cativo, destruiu a cidade e levou grande parte do povo cativo para a Babilônia. Estima-se que em torno de 15 mil pessoas foram deportadas para a Babilônia, separadas da sua terra, da sua família, da sua cultura. E dentre os que foram deportados estava o profeta Ezequiel. E o povo na Babilônia então estava vivendo totalmente sem esperança, triste. Tanto que lá no Salmo 137, no versículo 1 diz que às margens do rio da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos. E o texto que nós lemos está exatamente mostrando isso, que o povo dizia: será se nós vamos um dia voltar para a nossa terra? Podemos ter esperança novamente? E essa esperança, o Senhor então trouxe essa visão ao profeta Ezequiel de um vale cheio de ossos, e esses ossos secos, desconjuntados, não eram mais os esqueletos juntos, mas era tudo separado, cabeça, crânio de um lado, perna do outro, um vale cheio de ossos e ossos muito secos. E o Senhor então traz essa visão a Ezequiel e manda ele profetizar sobre aqueles ossos, para que aqueles ossos voltem a se juntar, criar carne, tendões, e voltem a viver e se tornar um grande exército. E ele diz para Ezequiel: olhe, isso que você está vendo nessa visão é o que eu vou fazer com o povo de Israel, que eu vou trazê-los de volta à sua terra. Amém? Amém. E o texto que o pastor Pedro leu hoje no início do culto, no Salmo 126, é o texto que retrata o que aconteceu com o povo quando foi restaurado. Porque o texto diz: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Então o texto que ele leu hoje, coincidentemente, foi o texto após essa restauração que foi predita por meio dessa visão. Isso para que você entenda que quando Deus promete, Ele cumpre. Amém? Quando Deus diz que vai fazer, Ele faz, porque a sua palavra não volta vazia, mas ela cumpre aquilo que lhe apraz, cumpre aquilo que é do seu desejo. Mas voltando aqui para o texto, o Senhor então trouxe a Ezequiel, que estava entre os exilados, essa visão, essa experiência de uma visão sobrenatural. Aqui ele não teve essa visão depois de uma feijoada. Porque às vezes a pessoa vai, depois de uma feijoada, vai dormir e tem uma visão, né? E tem uma visagem e acorda tendo pesadelo. Aqui não foi o caso. Aqui foi uma visão dada pelo próprio Senhor, para trazer a ele esperança, para trazer a ele e ao povo esperança da restauração que o Senhor haveria de trazer ao povo de Israel. Porque o Senhor mostrou ao povo que estava exilado na Babilônia como uma espécie de aquele castigo que o pai dá ao filho quando o filho está fazendo traquinagem. Quem conhece essa expressão? Fazendo traquinagem. Então quando o menino está muito, uma expressão que a gente não gosta de usar, que é danado, né? Mas é uma expressão que as pessoas usam para dizer que a criança está muito agitada, então o pai e a mãe pegam e colocam ali. Antes colocava no caroço de milho, hoje não pode mais, né? Mas coloca ali sentado na cadeira e diz: fica aí, você só vai sair agora, está de castigo, só vai sair depois. Infelizmente hoje parece que os filhos aqui estão colocando os pais de castigo, mas isso aí é outra pregação. Então Deus colocou o povo exilado ali temporariamente na Babilônia para mostrar que aquilo que ele havia predito lá em Deuteronômio 28 era verdadeiro, que se eles não andassem nos caminhos do Senhor, eles perderiam o direito de viver na terra. E nessa experiência, Ezequiel, ele é levado pelo Senhor, e eu queria falar exatamente sobre essa experiência. Na primeira mensagem,
nós falamos sobre as 3 condições para que você possa experimentar uma vida sobrenatural de Deus. E nós falamos que é necessário nós nos colocarmos debaixo da mão de Deus, sermos submissos ao decreto de Deus. Nós falamos que é necessário nós sermos guiados pelo Espírito de Deus. E nós falamos que é necessário nós andarmos em obediência à vontade de Deus, para que a gente possa experimentar aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, que é algo fora do natural, por isso que eu chamo de sobrenatural. Na segunda mensagem nós falamos sobre as 3 atitudes para que uma pessoa possa andar com Deus, para ter uma vida com Deus, experiência de uma vida sobrenatural. Nós falamos que era necessário a pessoa ter comunhão com Deus. Segundo, que ela passasse a ver cada problema como uma oportunidade de um milagre, de um agir, de um mover de Deus na sua vida. E falamos que era necessário a pessoa não se deixar influenciar pela lógica humana, porque nós, como cristãos, nós vivemos por fé e não pela lógica humana. Claro que nós vamos continuar usando o nosso raciocínio, mas existem momentos em que a lógica não age, e é necessário a fé agir para que a gente possa viver e experimentar aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Amém? Bom, isso aqui foi apenas uma contextualização. Agora nós vamos entrar na mensagem de hoje. Se nós queremos viver o sobrenatural de Deus, então nós temos que cumprir essas condições, ter essas atitudes. Para quê? Para que agora a gente possa viver as consequências disso, para que a gente possa agora viver o pós-visão, aquilo que Deus vai nos fazer experimentar como consequência dessa experiência com Deus. A primeira consequência de uma vida que vive uma experiência sobrenatural com Deus é que ela, anote aí, ela experimenta uma mudança nas suas prioridades. Uma pessoa que tem uma experiência com Deus, ela experimenta uma mudança nas prioridades da sua vida. No versículo 2 do texto que nós lemos, ele diz: e o Senhor me fez andar ao redor dos ossos. Na versão NVI diz que ele me levou de um lado para outro. O Senhor, na visão, levou Ezequiel de um lado para outro e o fez andar entre os ossos. Ou seja, o profeta Ezequiel, ele se deixou conduzir pela vontade do Senhor e passou a agir de acordo com essa vontade, não mais com aquilo que ele queria, não mais com os seus desejos, não mais com os seus projetos. Queridos, é como se ele tivesse assim a sua agenda desprogramada aqui na terra para ser reprogramada no céu. Entende o que é que significa isso? Todos nós aqui temos uma agenda. Não agenda de papel, mas nós temos uma agenda ainda que seja mental. Alguns anotam, outros não. Mas todos nós cumprimos uma agenda. A gente tem um horário para se levantar, a gente tem um horário para entrar no trabalho, ou para deixar a criança na escola, ou mesmo quando você está aposentado, você pode ter uma rotina diferente, mas você tem uma agenda. Você tem a sua programação, você tem os seus projetos, você tem a sua vida é a sua agenda. E quando você tem uma experiência sobrenatural com Deus, essa agenda, essas prioridades, elas não são mais ditadas simplesmente pelos seus projetos, pelas suas vontades, pelos seus desejos, mas elas passam a ser submissas às prioridades que Deus estabelece para a nossa vida. Amém? Amém. Então, esse é o segredo de se viver uma vida extraordinária. É que você deixa que a sua agenda, as suas prioridades na sua vida, elas sejam estabelecidas por Deus. Jesus é o maior exemplo disso para nós. Jesus, ele disse lá em João 4,34, se a mídia puder colocar aí, me ajuda. Ele disse o seguinte: Jesus declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O que é que Jesus está dizendo? A gente precisa de quê para viver? Comida. Quem aqui consegue viver só com vento? Ninguém. Uma vez
Há muito tempo atrás eu assisti uma entrevista de um cara que foi no Jô Soares, que ele disse que ele não comia mais. Ele só se alimentava da luz do sol. Ele ficava olhando para o sol e recebia tudo que ele recebia. Eu acho que ele já morreu antes do Jô Soares. Mas tudo bem, ninguém foi atrás de investigar qual fim levou o camarada. Por quê? Porque está provado que nós precisamos de comida. Você pode até passar 40 dias sem comer, mas nunca sem se hidratar, nunca sem beber. E depois de 40 dias você precisa comer. E Jesus disse o seguinte: a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. O que é que Jesus está dizendo? Aquilo que me sustenta, aquilo que me mantém vivo, aquilo que me move, a minha agenda, a minha prioridade é fazer a vontade do Pai. Amém. Jesus, ele tinha a sua prioridade, ele tinha a sua agenda. E a prioridade, a agenda de Jesus era fazer a vontade de Deus. Se você quer viver uma vida sobrenatural como Jesus viveu, você precisa deixar que Deus seja a prioridade na sua vida. Significa que eu vou agora simplesmente ser desorganizado? Significa que eu vou simplesmente agora não mais me programar, não ter planejamento? Não estou dizendo isso. Cada um de nós precisa de organização, precisa de planejamento. Um culto desse aqui, ele ocorre, mas para que esse culto ocorra tem todo um planejamento. Claro que tem a ação do sobrenatural de Deus, essa aí ninguém programa. Mas existe uma agenda, existe uma escala de pessoas que vão estar ali na recepção para receber você. Existe uma escala de pessoas que vão estar ali na mídia para controlar todo o som. Existe uma escala de pessoas que estarão no estacionamento. Existe uma escala de pessoas que estarão aqui ministrando uma oferta, de uma pessoa que estará pregando naquele dia. Existe uma programação. Isso faz parte da nossa vida. Mas o que eu quero lhe dizer é que quando você tem a Deus como prioridade na sua vida, a sua programação, os seus projetos, o seu desejo, tudo aquilo que move a sua vida, você vai submeter à vontade de Deus. Você vai pedir a direção de Deus. Você vai fazer conforme aquilo que agrada a Deus. Você entendeu? Amém. E é isso que Deus quer que você entenda nessa manhã. A semelhança de Jesus, a vontade de Deus precisa ser a minha comida e a minha bebida. Precisa ser a sua comida e a sua bebida. Então, se você quiser viver esse sobrenatural, você precisa deixar que o Senhor guie os seus passos, que o Senhor domine a sua agenda e que o Senhor mude as suas prioridades. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus precisa ser a sua prioridade. Número 1. Se isso acontecer, você vai experimentar o descanso. Você, ao invés de ficar correndo de um lado para o outro, se esgoelando, como diz o cearense, com a língua do lado de fora igual o cachorro, você vai ter descanso. Por quê? Porque ele diz lá em Filipenses 4,6: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas antes em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica e com ação de graças. Quando você deixa Deus ser a sua prioridade, você encontra descanso. Você coloca as suas preocupações, você coloca os seus cuidados, você coloca as suas inquietações nas mãos de Deus. Você não vai precisar ficar carregando aquele peso nas costas, de dormir tarde por insônia, de preocupação, e acordar cedo porque não conseguiu dormir e já acorda cansado para enfrentar o dia. Você precisa deixar o Senhor ser a sua prioridade. Permita que a escala de valores de Deus, do reino de Deus, e não a deste mundo, seja a escala de valores que governa a sua vida. Quando você tem Deus como prioridade, meu querido, o que é que acontece? A sua vida, ela não é ditada pelos livros de autoajuda. Não é o que o guru da moda do momento está dizendo, que todo mundo corre para comprar o livro dele, para poder dizer: ó, esse livro aqui
vai salvar a tua vida, Ele vai te dar o rumo, vai te dar o norte. Você não fica dependendo do Fantástico no domingo à noite para poder dizer o que é que você pode e o que não pode fazer. Porque por muitos anos, não sei como é que está hoje, mas por muitos anos o Fantástico é quem ditou as regras de vida. Era uma reportagem do Fantástico que, após aquela reportagem, todo mundo agora, na segunda-feira de manhã, chegava no trabalho comentando: vocês viram agora que agora não pode mais tomar café? Café faz mal e aumenta o batido do coração e não sei o que, não pode dar azia, e aí não pode mais tomar café. Aí a indústria do café diz: não, o que a gente vai fazer? Chama aqui o Fantástico. Fantástico, toma aqui dinheiro. Globo, toma aqui propaganda, fale bem do café. Aí vem reportagem: olha, foi novos estudos, de acordo com os cientistas, descobriu-se que café faz bem. E aí coloca a pessoa e diz: olha, eu tomo café e fico esperto, fico ligado. E aí agora estamos, todo mundo agora pode tomar café. E assim é a vida. É ou não é? E você não pode deixar a sua vida ser guiada pela TV. A sua vida precisa ser guiada pela palavra de Deus. Amém? Pastor, o que eu faço? Esforce por seguir a sabedoria de Deus e não a sabedoria deste mundo. Enquanto a sabedoria de Deus é profunda, por que a sabedoria de Deus é profunda? Porque Paulo diz lá em Romanos 11:33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis os seus juízos e quão insondáveis os seus caminhos. A sabedoria de Deus, ela é profunda. Amém. A sabedoria de Deus é tão grande que o texto diz que ele é inescrutável, é insondável. Enquanto que a sabedoria deste mundo, a própria Bíblia diz que ela é louca. Porque lá em 1 Coríntios diz: onde está o sábio, onde está o escriba, onde está o questionador desse mundo? Não é de fato Deus que tornou louca a sabedoria deste mundo? Nós estamos vivendo isso. Aquilo que antes era errado, agora é o certo. É ou não é? É o certo. Agora, daqui a pouco é cota. Antes era cota para negro, para índio, agora é cota para trans, é cota para todo tipo de diferença. E aí daqui a pouco você não pode mais ser hétero, porque senão você não faz mais concurso. Você chega lá para fazer a prova. Eu vim fazer a prova, a Bíblia escreveu. O cara disse: só tem cota para trans. Pois é, eu queria mesmo fazer a inscrição, porque senão você não vive mais. A sabedoria desse mundo é louca. Pastor, você está pregando contra? Não, eu estou querendo dizer o seguinte: a gente precisa respeitar as diferenças, mas nós não somos obrigados a nos igualar. Nós temos que ter o direito de ser diferentes. Simplesmente ser o que a gente é e conviver respeitosamente. E as consequências, cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Não compete a nós julgar, condenar e jogar pedra. Cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus. Mas eu ainda torço para que não se torne obrigatório. Amém? A sabedoria deste mundo é louca. O texto diz, 1 Coríntios 3,19, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Tiago diz também que a sabedoria deste mundo, ela não é só louca, mas ela é diabólica. Tiago 3,5, essa sabedoria não é a sabedoria que desce do alto, pelo contrário, ela é terrena, animal e demoníaca. Querido, deixa eu lhe dizer uma coisa: a sabedoria deste mundo, ela não é capaz de produzir o conhecimento de Deus. Entenda que existe diferença entre sabedoria e conhecimento, ok? Não estou dizendo aqui, não estou pregando aqui que a gente tem que agora viver na ignorância.
Eu não sou Quintino Cunha. Quintino Cunha dizia que para ser feliz no Brasil, você precisa nascer burro, viver na ignorância e morrer de repente. Não, eu não estou aqui defendendo a filosofia do Quintino Cunha. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: existe diferença entre sabedoria e conhecimento. Conhecimento, todos nós precisamos dele. Você precisa de conhecimento para exercer a sua atividade profissional. Precisa ou não precisa? Precisa. Já pensou se eu for arrancar um dente, ao invés de eu procurar um odontólogo, se eu for botar aqui um clareamento nos dentes, ao invés de eu procurar a doutora Raquel, eu chegar lá em casa e pegar um produto que não dizer que soda cáustica limpa o dente, e aí eu começar a escovar o dente com soda cáustica? Não, aquilo vai me fazer mal. Eu preciso procurar um profissional competente. Isso é conhecimento. A gente precisa de conhecimento para exercer a nossa atividade. Agora, sabedoria é a forma como você se conduz na vida. E para a gente saber como se conduzir na vida, nós temos uma regra de fé e de prática, que é a palavra de Deus. É a ela que nós devemos nos submeter. É a ela que nós devemos nos guiar, e por ela que nós devemos nos pautar. Eu já contei aqui, eu acho que uma vez, numa pregação, mas eu vou repetir. Um médico, um psicólogo americano, ele era um psicólogo e parece que também que era psiquiatra. E ele escreveu muitos livros sobre criação de filhos. E foi o que aconteceu. O filho dele se desencaminhou na vida, entrou nas drogas, acabou morrendo. E ele foi questionado e disse: como é que o senhor escreveu tanto sobre a criação de filhos e seu próprio filho não foi bem criado? E ele era muito assim: não, deixa a criança fazer o que ela quer. Essa filosofia de deixa laissez-faire, laissez-passer, ou seja, deixa estar, deixa passar, que ela não pode frustrar o filho. E o filho dele se desencaminhou na vida. E foram perguntar para ele: e aí? Ele disse: eu estava errado. Pronto, me perdoe. Mas a conta dele já estava bem gordinha do livro que ele vendeu. E aí, quem agora se guiou pela filosofia dele, como ficou? Por isso que eu prefiro a palavra de Deus, que ela é eterna, imutável. Os princípios de Deus não passam, irmãos. O mundo passa, a sua sabedoria, a sua concupiscência, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Eu criei meus filhos no temor do Senhor. Minha filha, logo que nasceu, levei para a igreja para consagrar, para apresentar ao Senhor. Meu filho também. Criei os dois. Em casa fazia culto doméstico. Investi na vida deles. Mas hoje eles são pessoas de bem, estão bem casados e encaminhados na vida, e estão todos os dois aqui na casa do Senhor. Fica de pé aqui, eu vou pensar aqui. Fica de pé, ele está construído, fica de pé. Além de crente é comigo, ó. E a Larissa ali, ó, fica de pé, filho. Olha aí. Por quê? Porque é a palavra de Deus, é a sabedoria de Deus, irmãos, que vai conduzir a nossa vida. Amém. Então, você precisa deixar se guiar por Deus, ter essa experiência sobrenatural, mudando a prioridade da sua vida. Coloque Deus como prioridade na sua casa, na sua família, porque o Senhor, Ele vai conduzir bem os teus passos. Segundo, só faltam 7 minutos, Jesus. A segunda consequência que acontece na vida de uma pessoa quando ela tem uma experiência sobrenatural é que ela adquire intimidade com os assuntos do céu. No versículo 2 ele diz: e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale. Uma vez que o profeta ele está debaixo do controle da vontade de Deus, ele se habilita para o próximo passo. Quando coloca Deus como prioridade, ele se habilita para o próximo passo. Qual é o próximo passo? É começar a ver o que antes lhe era oculto. Começar a ver de forma diferente. Veja a sequência, muda as prioridades, em seguida muda a sua visão. É necessário primeiro se deixar dominar para poder enxergar. Diga assim, ó, deixe Deus dominar a tua vida. E a tua visão da vida vai mudar. Essa mudança da vida
ela é fruto de um relacionamento com Deus, irmãos, e não por pertencer a uma religião. A religião, ela nos domestica, mas a religião não nos qualifica. Nos dias de Jesus havia um grupo religioso muito devoto que eram chamados os fariseus. Porém, os fariseus eram extremamente religiosos, cumpridores da lei, estavam no templo, davam o dízimo, não era da renda como ensinou o Rodrigo aqui, não, até do tempero. O cara ia cozinhar, ele pegava o endro e o cominho, ele pegava e separava em 10 partes, e uma parte ele colocava como do Senhor, e com as outras 9 partes é que ele temperava a comida. Já imaginou? Uma pessoa cheia de regras, mas não tinha entendimento. Tanto é que eles não conseguiram reconhecer Jesus como sendo o Messias enviado de Deus. E aquilo que Jesus fazia, eles começaram a olhar como sendo alguém que não é de Deus, sendo do diabo. Se você olhar lá em Mateus 12, 24, diz assim: os fariseus, ouvindo isto, diziam: este, falando de Jesus, expulsa os demônios, senão pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. A religião, ela é incapaz de lhe trazer conhecimento de Deus, de intimidade com Deus. Você pode ser religioso, mas você pode não ter entendimento das coisas. Quantas vezes as pessoas ficam cegas porque querem simplesmente manter uma tradição religiosa? Eu nasci nessa religião, eu vou morrer nessa religião, é aqui que meus pais, eu herdei dos meus pais. E aí você passa a vida toda presa numa religião e não conhece a Deus. A Bíblia Sagrada diz que eu preciso me achegar ao Senhor. Eu preciso me aproximar de Deus. Se eu quiser conhecer a Deus, eu vou precisar me adquirir intimidade com Deus. Sabe por quê? Porque quando eu adquirir intimidade com Deus, Deus vai abrir a minha visão. E as coisas vão se descortinar na minha vida, na minha mente, e a minha visão vai mudar. O que o salmista diz lá no Salmo 125, 14? No Salmo 25, 14: o Senhor confia os seus segredos para os que os temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Deus só dá a conhecer os seus segredos àqueles que temem o seu nome. Você, na sua religião, você nunca vai conhecer o Senhor. Você precisa de uma experiência com Deus. Você precisa de um relacionamento com Deus. Muitas pessoas estão prejudicando a si mesmas porque elas estão presas na sua visão do passado, porque ainda não tiveram experiência com Deus. Muitas pessoas estão presas na sua incredulidade. Ela não vai conhecer a Deus porque ela é ateia. Enquanto ela disser Deus não existe, ela vai conhecer a Deus? Nunca. Outros estão presos na sua religiosidade. Você é muito devoto, participa das celebrações lá da sua religião, mas isso em nada mudou a sua vida até hoje. Outros estão presos no seu próprio ego. Por quê? Porque se acham o último biscoito do pacote. Se acham a última Coca-Cola do deserto. Você é você e o resto que se lixe. Então, quando você é o tal, não existe espaço para Deus. Porque Deus, Ele precisa ocupar a minha prioridade. Ele precisa ser o primeiro lugar na minha vida. Quem quiser seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Enquanto você se achar todo o suficiente, você nunca vai adquirir intimidade com Deus. E o pior, o maior prejudicado com essa recusa vai ser você mesmo. E a minha pergunta é a seguinte: você vai querer continuar sendo apenas um religioso? Ou você vai começar a abrir seu coração e deixar o Senhor reinar para que você possa conhecer a Deus? Por fim, uma pessoa que tem uma experiência sobrenatural com Deus, ela começa a perceber a realidade ao seu redor sem nenhuma distorção. Olha no versículo 2, ele diz: os ossos estavam sequíssimos. Na visão dele, ele não apenas percebeu os ossos, mas ele percebeu o estado dos ossos. Ele percebeu a realidade que Deus estava mostrando para ele. Ezequiel,
ele teve a visão dos ossos. E ele não foi traído na sua percepção da realidade. Quando nós temos uma experiência sobrenatural com Deus, nós começamos a ver a vida diferente. Quantos estão aqui que a sua visão da vida mudou depois que você se converteu? Muda. E as pessoas às vezes não entendem, acham que é mudança de religião. Não se trata de mudança de religião. Eu mesmo não entendia isso. Quando eu era criança lá em Barbacena, quer dizer, lá em Semuaba. Semuaba, quem ouviu falar em Semuaba aqui? Eu. Gente, vocês estão perdendo. Sério, é cidade de primeira. Quando o carro passa a segunda, você já saiu dela. Mas é cidade boa. Foi lá que eu me criei. E quando eu era adolescente, eu via os crentes passando para a igreja, que a gente chamava de Bíblia. Lá vão os Bíblias, porque todo crente andava com Bíblia debaixo do braço, lembra? Quem ainda não tinha tablet, não tinha internet, não tinha nada. Então a pessoa andava com Bíblia física mesmo. E aí, quando eles iam evangelizar, eles falavam que tinha certeza de salvação, e aquilo me incomodava, porque eu disse, como é que tu, um comedor de feijão igual a mim, porque o que a gente comia era feijão, né? Como é que um comedor de feijão igual a mim, tu tem certeza de salvação? Que história é essa? E eu não entendia, porque eu achava o seguinte, que eles diziam aquilo porque eles tinham saído da igreja que eles estavam e tinham ido para a lei dos crentes. Lembra dessa expressão? Lei dos crentes. Tinham ido para a lei dos crentes. E aquilo eu não entendia. No dia que eu me converti, na Praça do Liceu, em 1982, num culto evangelístico, naquele tempo que se botava um som na praça e se trazia alguém para pregar. E era uma pregação de um americano sendo traduzido, tipo o pastor Marcelo traduz aqui. E naquele dia, com 16 anos de idade, eu me converti. E a minha vida nunca mais foi a mesma. E as pessoas diziam assim, é coisa de adolescente, isso vai passar. Eu estou com 56 anos, pertinho de completar 57, e até hoje não passou. Sabe por quê? Não passou porque não se trata de mudança de religião, se trata de conhecer a Deus, ter uma experiência com Deus. E quando a gente conhece a Deus, a nossa visão muda. A gente começa a perceber coisas que a gente não via antes. Nossa visão da realidade muda, queridos. O apóstolo Paulo, ele era extremamente religioso. E ele estava no exercício da sua religião, acreditando que estava fazendo a vontade de Deus, e começou a perseguir o povo de Deus, até que Jesus então aparece a ele. E a partir daquele momento em que Jesus se revela a ele, e ele diz, Senhor, quem és tu? Ele diz, eu sou Jesus a quem você está perseguindo, rapaz. Você não está perseguindo essas pessoas simples aí não, que estão crendo em mim. Você está perseguindo a mim, sabe por quê? Porque quem persegue os meus, persegue a mim. Quem mexe com você está arranjando crente, viu? Porque está mexendo com o Filho de Deus. Então você, só uma dica, marido, não mexa com a sua mulher não, porque ela é filha de Deus, hein? Teu sogro aí, teu sogro físico pode não ver, mas o teu sogro do céu vê. E assim sucessivamente, qualquer pessoa mexeu com o crente, irmãos, não é um bom negócio. Por quê? Porque nós pertencemos ao Senhor. E Jesus disse para Paulo, Paulo, sou Jesus a quem tu estás perseguindo. E Paulo então, naquele dia, ele perdeu a visão parcialmente, mas depois de uma oração, ele recuperou a visão e as escamas caíram dos seus olhos. E Paulo começou a ter outra visão, ele começou a não só ver a realidade, mas ele começou a ter visão das coisas de Deus. E a sua vida passou a ser dirigida de forma diferente, sabe por quê? Porque a gente começa a ver a realidade de forma totalmente diferente. Então eu quero lhe dizer o seguinte, ande na dimensão do sobrenatural de Deus, e você nunca vai ficar confundido e não vai ficar distraído com as coisas ao seu redor. Nós estamos aqui de passagem. Esse mundo não é a nossa pátria definitiva. Amém? Nós cantamos hoje aqui sobre arrebatamento. A tua igreja será arrebatada e num piscar de olhos acontecerá.
aguardo uma cidade, não a Fortaleza Bela da Luisiane, mas eu aguardo uma cidade cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. Amém? Quando você muda a realidade, a sua visão, as coisas começam a mudar ao seu redor. E é isso que Deus quer fazer contigo nessa manhã. Vamos ficar de pé na presença de Deus. Amém.